Seja muito bem-vindo ao canal Conversas e Café. E agora a gente vai no episódio 2 sobre o meu livro, O Projeto de Nação do Governo João Goulart. Vocês acham ele em vários sites para comprar. E hoje, então, a gente vai comentar um pouquinho o capítulo 1 desse livro, que é citado por alguns como uma das grandes referências sobre o governo João Goulart e sobre esse período. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da parte 1, que é o legado de Vargas. Né? Esse capítulo está dividido em 5 sessões. Primeira sessão eu falo da Revolução de 30, é o Projeto Vargas. Eu comento um pouquinho desde a questão da Revolução de 30 e o que caracterizou o projeto de Getúlio Vargas. Eu faço um panorama da economia brasileira no início da década de 60, do governo JK, a crise política e econômica do governo Goulart. Eu falo sobre o conceito de populismo e a formação do trabalhismo no Brasil, fazendo uma crítica ao termo populismo usado de forma pejorativa. Na quarta sessão eu falo um pouco da trajetória e o pensamento político-econômico de João Goulart até a presidência da República. E, por fim, a herança de Getúlio Vargas, o projeto trabalhista. Então, vamos fazer uma apresentação, lembrando que esse vídeo ele não substitui a leitura, né, do texto. Então, vamos lá. Vai começar, então, sobre o legado de Vargas. Tá? Eu ressalto que a economia brasileira ela acaba passando por profundas transformações ao longo do século passado. Né? No início de 30 até o final dos anos 50, ela transitou de uma economia agroexportadora, pautada principalmente nas exportações de café, e aos poucos, graças a Getúlio Vargas e ao seu governo, o Brasil começa a ter o foco na industrialização. Não que não houvesse indústria antes, havia indústria antes, mas vai ser a partir do governo de Vargas que a indústria vai ser objeto de política econômica. Então, Getúlio Vargas, de certa forma, é o grande responsável, né, pelo parque industrial brasileiro, especialmente pelo seu início de forma mais substancial. Eu falo da Revolução de 30 e o projeto de Vargas, eu falo um pouquinho do que era o Brasil durante a década de 20, a chamada República Velha, que vai de 89 a 30. Né? Falo sobre a questão do movimento militar chamado tenentismo, que, de certa forma, embora não fosse unificado nas suas ideias ideologicamente, acaba tendo várias reivindicações da política, na mudança da política nacional, ou seja, pelo fim da República das Oligarquias. Falo sobre a questão da industrialização, que começa a ganhar importância com o esgotamento do modelo agroexportador baseado no café. Uso muito aqui um pouco do próprio Celso Furtado. Então, essa sessão aqui ela faz um vasto panorama sobre o que foi a Revolução de 30, qual a importância dela, lembrando que naquelas eleições de cartas marcadas, voto a cabresto, havia 2 candidatos, o apoiado pelo Washington Luiz, que era Júlio Prestes, e Getúlio Vargas, que acaba perdendo a eleição, não aceitando o resultado, embora eram eleições marcadamente manipuladas, e acaba então dando um golpe, depondo, não aceitando o resultado das eleições e instituindo então um governo provisório que acaba sendo o governo Getúlio Vargas. E de extrema importância para a construção da soberania nacional, baseada principalmente na indústria. Então, como vocês percebem, o texto é longo, está muito bom de ler. E aí eu falo várias coisas, desde a questão do Estado Novo, da importância, embora há críticas do Estado Novo em relação à ditadura,
censura, mas também acaba sendo fundamental para os pilares, né, do desenvolvimento nacional baseado na indústria e o que se vai chamar depois de Projeto Nacional de Desenvolvimento, Modelo Nacional Desenvolvimentista. Então, nessa parte do texto aqui, eu passo praticamente por todo esse período. Na seção 2, eu faço um panorama da economia brasileira no início da década de 60, falando sobre a questão do governo Café Filho, que assume, que era o vice do Getúlio, ele assume e acaba adotando uma política muito mais vinculada ao DN, que era formada pelos antigetulistas, que acaba contrariando um pouco o projeto nacional desenvolvimentista do Getúlio. Falo sobre a eleição do JK, a importância do Marechal Lott. Né? Então é um capítulo baseado em história, né? História econômica. Falo sobre a questão do plano de metas, né? Das metas do plano de metas. Embora o governo JK, por um lado, mostre seu caráter desenvolvimentista, por outro lado, contou com a abertura para a penetração do capital estrangeiro, né? Principalmente na forma de investimento. E aí eu mostro, de certa forma, como o governo JK foi importante para o processo de industrialização, mas vai enfraquecendo o projeto do Getúlio devido à abertura ao capital estrangeiro e a capital nacional, a indústria nacional começa a perder espaço nesse momento. Tanto que o Getúlio queria que a próxima etapa fosse os bens de capital, e o Jango tenta retomar isso, né? Isso está mostrado no meu livro. Então, nessa sessão é feito um vasto panorama, mostrando algumas medidas do governo JK, também alguns descontentamentos do governo do vice-presidente Jango, com os rumos da política econômica do JK, ou seja, o Jango começava a se mostrar cada vez mais descontente, né? Faço um panorama aqui sobre a crise dos anos 60 e apresento algumas explicações de alguns autores, algumas visões tentando explicar o que foi aquela crise. Mostro alguns dados econômicos sobre PIB, etc., inflação. Apresento algumas das visões, né, que tentavam explicar a crise. Basicamente, são elas a questão da instabilidade política, a crise, a chamada crise do pacto político, né? E no próprio livro eu critico o uso do populismo. A política econômica recessiva de combate à inflação, adotada no início do Jango. O estagnacionismo e a crise cíclica endógena de uma economia industrial, né? Especialmente pelos vastos investimentos em relação feitos no governo JK e a própria inadequação institucional. E aí, no final dessa sessão, eu apresento qual motivo eu considero mais importante para a crise da década de 60. Né? Bom, na próxima sessão eu falo um pouquinho sobre o pensamento, né, de Jango. E aqui também algumas citações, né, de alguns sobre o personagem João Goulart, que está muito, muito interessante, né? Por exemplo, essa frase aqui do Fernando Ribeiro, né? O Jango vai ganhar essa parada. Ele é como um desses sedutores audaciosos que vão avançando aos poucos, mas com firmeza. Ele já está com a mão no braço e não retira. Daí é só para diante, etc. Então, mostra um pouquinho do pensamento do Jango. Parte da literatura, contudo, sugere que Goulart era um político despreparado com um governo inconsistente e coerente sem projeto definido. Então, na verdade, o meu livro ele vai colaborar para
e de encontro a essa ideia que o governo era fraco, despreparado, e eu mostro que havia um projeto, sim, né? Que o Jango era um político extremamente hábil. Olha que interessante essa frase do João Goulart. Dizem os meus adversários que sou analfabeto. Os que me conhecem de perto sabem que isso é um exagero. Não sou, evidentemente, nenhum intelectual, mas nunca pretendi passar por tal apenas porque, de uma hora para outra, tornei-me um político. Sei dizer o que quero e como quero. Quando não domino inteiramente um assunto, chamo alguém que entenda e me explique. Se a explicação fere a armadura do meu bom senso, discuto. Como meu homem público, minha principal preocupação é de aparelhar-me para bem discernir. E desde que eu saiba escolher, por sua especialização, aqueles que me ajudem a desempenhar o papel que me couber, pouco importa que me falte base para entrar na academia de letras. Se a questão é de guindar letrados aos altos postos administrativos, por que então o bacharelismo não nos deu nada a não ser discursos? Então, é fantástica a capacidade gerencial e habilidade política que eu identifiquei nessa pesquisa em relação ao jogo lá. Tem uma parte aqui que, vou ver se eu acho para vocês, que... Cadê? Aqui, está sendo gravado. Tem uma parte que um político aqui diz que era para os políticos da oposição não se reunirem com o Jango porque ele era um encantador, ou seja, acabava meio que convertendo, né, opositores a apoiá-lo. Tal a capacidade de negociação. Né? Jango era um fazendeiro, quando o pai dele falece, ele praticamente triplica a fortuna da família, e ele é um cara que defendia a reforma agrária, ou seja, um dos fazendeiros mais ricos do Brasil, e defendia a reforma agrária como um instrumento, né, de expansão do projeto capitalista trabalhista no Brasil, né? Fazer do Brasil uma economia mais moderna e avançada e mais justa, né? O Jango tinha uma preocupação muito grande com justiça social. Bom, a seguir, eu procuro trazer à tona essa discussão do conceito de populismo, que foi usado principalmente por alguns pesquisadores da USP, como essa ideia de populismo demagogo, né, que os governos eram manipuladores populistas. Na verdade, a palavra populismo, no início, ela significava popular, né, um governo popular e não demagogo. Só que aos poucos foi deturpado esse conceito e foi adjetivado os governos de Getúlio e Jango como governos populistas, demagogos. Então, aqui eu acabo contribuindo com outros autores que já fazem críticas muito fortes a isso, como o próprio Jorge Ferreira, entre outros, de que, na verdade, o governo Jango foi um governo popular e não populista no sentido de demagogia. E aí eu apresento nessa sessão o conceito de populismo, a crítica a esse conceito de populismo e a formação do trabalhismo no Brasil, ou seja, eram governos que dentro do sistema capitalista pregavam que uma reforma desse capitalismo para se tornar um capitalismo mais solidário e justo. Então, aqui eu faço toda uma análise, né, falando sobre o populismo, sobre o conceito de trabalhismo, né, que está bem, bem interessante em ler. Bom, na próxima sessão, espero que vocês fiquem bastante. Aqui falo um pouco da importância do Pasqualini para o trabalhismo, trecho de 12 mensagens de Pasqualini, vale muito, muito a pena ler. Inclusive aqui no canal eu tenho um vídeo só sobre Pasqualini, que vale a pena a leitura. Aí na quarta sessão eu conto a trajetória do presidente João Goulart e tento mostrar ao longo dos seus discursos, e eu praticamente li todos, né, o pensamento político-econômico de Jango até a presidência da República. Mostrando que o Jango não era um cara despreparado, ou seja, embora ele era formado em Direito aqui pela URGS, né, uh,
como o Getúlio conheceu o Jango, né? E ficou encantado com o Jango. Uma vez num churrasco, o Jango fez um discurso de homenagem ao Getúlio, que estava autoexilado. E aí o Getúlio viu, né, com aquele olhar de saber ver talentos, viu ali um potencial enorme no Jango. Então o Jango acaba meio que se filiando ao PTB e começa a ser ajudar o Getúlio na construção do PTB antigo. Em 50 ele se elege deputado federal, em 47 deputado estadual, né? E aí ele acaba também ocupando o cargo de secretário do Interior e Justiça do Rio Grande do Sul, no governo de Ernesto Dornelles, e acaba meio que sendo lançado a candidatura à presidência da República na chapa com o JK. E aqui eu mostro, inclusive, como o Jango começa a ficar descontente com a política econômica que o JK estava adotando. Ou seja, estava mudando o rumo, a ideia do que era o governo Getúlio Vargas, o que era a ideia do projeto getulista. O Brizola dizia que Jango era um nacionalista nato. Né? Então, nesse trecho aqui, então, eu vou meio que falando também, o Jango acaba sendo em 53 nomeado como ministro do Trabalho do governo João Goulart, e ele propõe um estudo que dá aumento de 100% no salário mínimo. Isso ele tinha 35 anos, né? E ele era um cara que teve um desempenho magnífico no sentido de, ao longo do Ministério do Trabalho, e pela primeira vez ele começou a receber pessoas mais simples no Ministério do Trabalho, ou seja, e ficava até altas horas da madrugada no Ministério do Trabalho, muitas vezes recebendo e conversando. Enfim, ele acabou meio que reformulando essa ideia que tinha do Ministério da Produção e do Trabalho. Né? Olha que interessante uma frase do Jango. O fato de pretender a elevação do nível de vida dos trabalhadores não implica em combater ou em travar suas iniciativas, empresários e comerciantes. Ao contrário, a melhoria do padrão de existência do povo só poderá resultar em benefício para aqueles empreendimentos, já que o êxito ou fracasso deles dependem, sobretudo, do mercado interno. Então, o Jango tinha essa visão muito forte do mercado interno, né? E era um crítico muito feroz à questão do lucro desmedido, né? do rentismo. Isso fica muito claro no pensamento do Jango. Então, ao longo desse trecho aqui, eu faço toda essa análise, né? O manifesto dos coronéis pedindo a demissão do Jango como ministro do Trabalho. O Getúlio acaba acatando, aceitando a demissão. Né? O próprio Jango oferece para ele, diz para ele demitir para não prejudicar ele, e o Getúlio acaba aceitando. Mas mesmo assim, o Getúlio vai lá e impõe o reajuste de 100% no salário mínimo. Né? Então, ó, 23 de fevereiro de 54, o Jango sai da pasta do trabalho, e em 1º de maio de 54, Vargas autoriza o aumento, né, no mínimo nos termos propostos por Goulart. Em 54, Jango foi reeleito deputado federal. Né? Depois acaba sendo indicado para vice-presidente na chapa com o JK, e depois, de novo, a vice-presidente na chapa com o Marechal Lott. Lembrando que naquela época tu votava para presidente e vice-presidente de forma separada. O Jango foi muito importante para a construção do PTB antigo, né, do partido pelo interior do Rio Grande do Sul. E notem que interessante, em carta ao senador Benedito Valadares, Goulart mencionava que seria um pronúncio das reformas de base, que seriam interrompidas em seu governo. Ou seja, aquela ideia das reformas de base, que alguns dizem que surgiu lá naquele momento, acalorado, das manifestações, etc., já estava na cabeça do Jango há bastante tempo. Então foi uma coisa que foi amadurecendo, né? E tal. Então, aqui eu mostro algumas medidas legislativas. Né? Então, nas eleições de 60, 2 nomes vão surgir com força. De um lado, a aliança PSD e PTB lança o nome de Marechal Henrique Teixeira Lott, a presidente João Goulart na vice. E do outro lado, a UDN apoiou Jânio Quadros, candidato do PDC, Partido Democrata
cristão que tinha como o PTC, partido, acho que é PTC, se não me engano. Foi uma errata aqui. O PDC. E aí, o vice Milton Campos da UDN. Bom, e por fim, eu faço uma síntese do que era a herança de Getúlio Vargas, o projeto trabalhista. O núcleo do projeto Vargas era empresas estatais, planejamento e investimentos setoriais, subordinação da política econômica ao desenvolvimento econômico, controle ao capital estrangeiro, expansão da previdência social e legislação do trabalho e promoção do mercado interno. Basicamente, esse era o núcleo do projeto trabalhista do Vargas que o Jango vai tentar aprofundar, né? Aqui eu mostro que o projeto Vargas ele acaba avançando com algumas contribuições de alguns teóricos do trabalhismo, como Pasqualini. Né? Aqui eu falo sobre os elementos constantes no projeto trabalhista, que seriam quais? O trabalhismo, lembrando que é uma ideologia, inclusive tem o trabalhismo britânico, o trabalhismo é algo muito amplo, né? Recentemente eu escrevi um artigo sobre a ideologia trabalhista no Brasil no século XXI, trazendo um conceito mais moderno de trabalhismo, falando que o trabalhismo é uma ideologia política que vem acompanhada com uma ideologia econômica. Pode ser o nacional-desenvolvimentismo, pode ser o social-desenvolvimentismo, enfim. Então, esses elementos, o trabalhismo, o nacionalismo, o desenvolvimentismo e estatismo, a mistura desses 4 elementos caracteriza um pouco o projeto trabalhista brasileiro. E aí eu vou apresentando o que é o projeto do Getúlio Vargas, né? Cada vez mais, recentemente, algumas manifestações, né, contra o atual presidente. Se trouxe bandeiras de Getúlio, fotos de Getúlio, eu fiquei muito feliz com isso, porque mostra a ideia de se resgatar um projeto que só queria a autonomia e a soberania e o desenvolvimento com justiça social do Brasil. Tanto que os pilares do projeto Vargas vai ser a Petrobras, né, e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. E aí eu mostro também que havia semelhança entre os principais opositores mostro quais eram os principais opositores e aliados do governo João Goulart, né, dentro dos partidos, institutos, igrejas, exército, setor agrário, classe média, setor produtivo, eu mostro, né, tal. Depois eu continuo falando sobre a questão da conspiração contra o Jango. O Jango sempre respeitou a propriedade privada, nunca teve nada a ver com o comunismo. É uma besteira que se criou, especialmente numa época de Guerra Fria, né? Onde havia interesses norte-americanos e, na verdade, o que o Jango queria era o quê? Um projeto nacional desenvolvimentista para o Brasil, né? Dentro do espectro capitalista. Aqui o Muniz Bandeira, quase foi meu co-orientador no pós-doutorado, junto com o Jorge Ferreira, falou: o trabalhismo foi a manifestação nacional brasileira do que na Europa foi a social-democracia após a guerra de 1914 e 1918, ou seja, uma corrente política que tratou de empreender reformas sociais dentro da moldura do sistema capitalista. E aí eu mostro da importância do PTB antigo, que nada tem a ver com o PTB de hoje. O programa base do PTB antigo, lá de 46, eu apresento os principais tópicos do programa. Mostro algumas ações que o Jango defendia, praticamente quase a integridade do projeto de Getúlio Vargas para o Brasil, defesa dos direitos trabalhistas, políticas sociais voltadas para a garantia de emprego, políticas públicas destinadas à qualificação do trabalhador, programas de previdência social ampla, políticas públicas sociais destinadas ao lazer, à saúde, à educação, à proteção à infância e à maternidade, política de planificação econômica dirigida pelo Estado, projetos de distribuição de renda e de riquezas, incentivo ao cooperativismo econômico e à solidariedade entre todos os cidadãos.
né, visando a paz social, aprofundamento do processo de substituição de importações, sendo que agora dando prioridade aos bens de capital que o Jango tenta retomar, que o JK interrompe. O JK vai enfraquecer o projeto nacional desenvolvimentista do Vargas, conforme a minha pesquisa. E aí começo a preparar as bases das reformas apregoadas para o Jango, que vão ser apresentadas nos outros capítulos. Então, nesse primeiro capítulo do livro, né, eu tento fazer o quê? Eu procuro demonstrar as influências da ideia de Vargas no pensamento de Goulart. Né? Para isso, retomou-se a Revolução de 30 e a ruptura com o modelo agroexportador, assim como procurou-se delinear qual seria o projeto de Vargas. Contestou-se o uso do termo populismo, classificando o governo Goulart como um governo popular e trabalhista. Eu uso muito a análise dos discursos e das ideias de João Goulart até assumir a presidência. Foi útil para demonstrar a coerência e a constância de uma estratégia para implementar um projeto trabalhista. Então, esse capítulo ele vai ajudar a compreender o trabalhismo brasileiro como um movimento que marcou uma tentativa de incorporação de grande parcela da população marginalizada num projeto de crescimento com distribuição de renda alicerçado em um regime democrático. Esse projeto vai ser detalhado, então, nos próximos capítulos. Então, o próximo capítulo que a gente vai analisar num outro vídeo vai ser o contexto econômico da crise, onde eu vou, de certa forma, trazer todo o panorama econômico do Brasil da década de 60. Se gostou desse vídeo, compartilha, dá um like, deixa os seus comentários aqui no canal e me ajuda a fazer com que esse canal com viés trabalhista possa levar um pouco de conhecimento às pessoas, especialmente sobre o nosso Brasil, né? Então, convido a todos aí que compartilhem. Ok? Muito obrigado.